Aleluia, graça e paz, irmãos. A palavra do Senhor declara que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode dizer amém? Essa é uma verdade na qual cremos. E é algo que certamente desejamos viver como nação. Existem promessas de Deus sobre esta nação. Consequentemente, existem promessas de Deus sobre a sua vida e também sobre a minha. É preciso entendermos que existem promessas do Senhor que elas simplesmente se cumprirão. Mas existem outras que são condicionais ao nosso posicionamento. Para que a nação brasileira ela venha a ser uma nação feliz e próspera, ela precisa ser uma nação que tem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Rei. Diga amém. E para que isso aconteça, eu e você que somos o povo de Deus, precisamos nos posicionar na terra. E eu queria, nessa noite, trazer uma palavra diante desse momento que estamos vivendo hoje, onde estamos abrindo uma campanha de jejum e oração pelos próximos 40 dias pela nossa nação. Uma palavra que fala sobre posicionamento. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Um texto que conhecemos muito bem. Um texto que fala sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Declare comigo: toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Diga comigo: não é contra carne e sangue. Mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo o tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você pode dizer amém? Aleluia. Amados, como acabamos de ler, Paulo declara aos crentes de Éfeso que a nossa luta não é contra sangue e carne. Precisamos entender a batalha espiritual na qual estamos envolvidos e também como duelarmos essa batalha. Ainda que a nossa luta ela seja contra principados e potestades, ela seja contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como declara a palavra do Senhor,
Precisamos compreender o nosso duelo para que nós possamos prevalecer e não sermos derrotados. Eu quero que você compreenda algo comigo. O que compete ao diabo e aos seus anjos, que são inimigos de nossa alma, é sugestões malignas. Mas toda a decisão, ela será nossa. O diabo, ele é um fator de influência. O diabo, ele vai sugerir. O diabo, ele vai propor. Mas existe uma responsabilidade que é toda nossa e ela é determinante para o destino final da batalha espiritual. Diga amém. Entendamos, a nossa luta maior, ela é com Deus e conosco mesmos. A palavra de Deus, ela diz para nós que Jacó, no rio de Jaboque, ele lutou com Deus. Diga, lutou com Deus. Perceba que Jacó, ele tinha uma intriga com Esaú, mas a sua luta, ela se travou com Deus. A palavra declara, ele lutou com Deus. E o que é que isso revela para nós? Que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Assim declara a palavra do Senhor, mas a nossa luta, ela é com Deus. Jacó lutou com Deus para que a sua causa com o seu irmão fosse resolvida. Nós precisamos entender que as causas da nossa vida e a nossa causa como nação, ela não será resolvida na luta da carne, muito menos no sangue. Mas assim como Jacó lutou com Deus e prevaleceu, nós também só prevaleceremos quando entendermos que a nossa luta, ela é com Deus e também conosco mesmo. A palavra diz que Jacó, ele se colocou no lugar onde ele deveria estar, para que ele pudesse prevalecer na sua luta. A palavra diz que ele declarou ao anjo: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Você pode dizer amém? Mas você já parou para notar como somos pouco perseverantes? Na primeira dificuldade, no primeiro não, nós temos uma tendência a esmorecer e desistir. Nós temos uma tendência a retroceder. Mas a palavra diz que Jacó, na sua luta com Deus, ele declarou: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. A palavra diz que ele lutou. A palavra diz que ele venceu. A palavra diz que ele prevaleceu. Ele não desistiu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele diz assim: olha, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso fala sobre posicionamento. Nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós somos o corpo de Cristo na terra. E nós precisamos nos posicionar como tal. Nós precisamos nos colocar na brecha. Quando a palavra de Deus declara que a nossa luta não é contra carne e sangue, logo vem à nossa mente que a nossa luta não é contra o nosso próximo, que a nossa luta não é contra não são contra os nossos irmãos, não são contra os nossos semelhantes. E ainda que isso seja verdade, nós precisamos ir além, entender que a palavra está falando de nós mesmos, que a nossa luta não é contra a nossa carne, que a nossa luta ela não é contra o nosso sangue, mas a nossa luta ela é com Deus. Nós precisamos compreender essa verdade, porque se nós não entendermos isso, erroneamente nós vamos assumir
um lugar ou uma postura ou um posicionamento de vitimismo, quando a nossa posição deveria ser de vitorioso e de ataque. E nós precisamos então nos posicionar. A batalha espiritual, ela está acontecendo em todo o tempo. E nós precisamos tomar essa consciência. Amados, a batalha espiritual, ela não cessa. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui reunidos, adorando o Senhor, a batalha espiritual, ela está sendo travada. Existe uma luta da luz com as trevas. Existe uma guerra estabelecida. E a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito precioso, que nessa batalha, os anjos de Deus, eles estão ao nosso serviço. Diga amém. A palavra de Deus declara que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. A palavra declara que eles são anjos ministradores, que eles estão para nos servir, dada a ordem do Senhor, para que nós possamos prevalecer. Então, nossa luta, ela é com Deus. A nossa luta, ela não é contra a carne. E nessa luta, nessa batalha, a palavra de Deus nos ensina que os anjos de Deus, eles estão ao nosso serviço. E os anjos de Deus, eles estão a nosso serviço para ministrar a nossa vida, para ministrar em nosso benefício, para que então nós possamos prevalecer. Então, o inimigo de nossas almas, ele tenta prevalecer contra nós. Mas a palavra de Deus nos ensina que se nós tivermos uma consciência de que a nossa luta não é contra a carne, de que a nossa luta não é contra sangue, nós prevaleceremos. Diga amém. Então vamos entender como é que isso se processa de uma forma prática. A palavra de Deus, ela nos fala sobre 3 céus. Diga comigo, 3 céus. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: existem 3 céus. O primeiro céu, Apocalipse capítulo 21, verso 1, a palavra diz assim: olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, o primeiro céu é essa atmosfera onde vivemos, essa atmosfera que contemplamos. E a palavra diz que o primeiro céu, onde a terra e o mar já não existe, significa dizer que esse plano onde nós estamos, onde existe terra e mar, esse é o primeiro céu. Diga assim: eu estou no primeiro céu. O terceiro céu é o paraíso de Deus. O terceiro céu é o lugar da habitação do Senhor. A palavra declara para nós que o terceiro céu é esse lugar onde a glória de Deus, ela permeia esse lugar na sua forma plena. A palavra diz para nós lá em 2 Coríntios capítulo 12. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo disse: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Diga comigo, terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Diga amém. Então a palavra diz que esse homem do qual Paulo fala, que é ele mesmo, ele foi ao terceiro céu, ele foi ao paraíso de Deus,
Ele foi ao lugar no qual declara a palavra do Senhor: não há mais dor. Ele foi ao lugar aonde não existe tristeza. Ele foi ao lugar da presença de Deus, amém? E é esse lugar para onde eu e você iremos, diga amém. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Mas a palavra também fala acerca de um segundo céu, diga comigo, segundo céu. E é esse céu que eu quero me ater. No capítulo 10 de Daniel, a palavra fala sobre esse céu. A palavra diz que Daniel, ele teve uma visão e ele entendeu a visão. A palavra diz que Daniel, ele orou e imediatamente a sua oração, os céus responderam, diga amém. Então, queridos, entendamos algo. A Bíblia diz que quando Daniel orou, a sua oração foi ouvida. Daniel, quando ele ora ao Senhor. E o lugar da habitação do Senhor é o terceiro céu. Então Daniel, ele ora ao terceiro céu, amém? Mas Daniel, ele se encontra no primeiro céu. E entre o primeiro céu e o terceiro céu existe o segundo céu. Diga comigo, segundo céu. E é nesse lugar onde a batalha espiritual ela é travada. Esse é o lugar de guerra. Esse é o lugar de confronto. Esse é o lugar de enfrentamento. Nós precisamos entender algo que a palavra do Senhor declara. A palavra fala sobre principados. A palavra fala sobre potestades. A palavra fala sobre hostes espirituais da maldade. E a palavra nos ensina que é nesse lugar que a batalha espiritual ela acontece. E amados, eu quero chamar a sua atenção para o que a palavra declara sobre principados e potestades, porque essas são posições estratégicas na batalha espiritual. Preste bem atenção nisso que eu vou declarar para você. É daqui que saem as leis que regem os governos. Preste muita atenção nisso. E quanto a isso, deixe-me dizer algo para você acerca das eleições que estão para acontecer no mês de outubro na nossa nação. Talvez não seja do seu conhecimento, mas o próximo presidente da nação vai indicar 31 juízes para 10 tribunais. Preste bem atenção no significado disso. Desses 31 juízes que serão indicados para 10 tribunais, estão entre eles o STJ, o TSE e o STF. Isso significa dizer que mais 2 ministros do STF serão indicados pelo próximo presidente da nação. Pastor, e o que é que isso tem a ver conosco? Diga comigo tudo. Porque é exatamente nesse lugar que são tomadas as decisões mais importantes da nação. Você percebe que há toda uma orquestração para que leis que são contrárias à palavra, ao ensinamento do Senhor venham ser aprovadas. Então entendamos, aqueles que serão indicados para assumir esse lugar, eles estarão tomando decisões que podem ditar o rumo da nossa nação. E o que é então que fazem principados e potestades? Sugestionam, influenciam, propõem daquilo que está no coração do seu Senhor, que é o diabo, para que então isso possa encontrar um lugar legal na terra. Porque até então há muito barulho
porque leis ainda não foram aprovadas. Mas uma vez que forem aprovadas, toda lei, ela deve se cumprir. Então, o que é que o reino das trevas quer fazer? Ele quer colocar aqueles sobre os quais eles dominam as mentes, para que eles estejam em lugares estratégicos, para que então aquilo que é a vontade do diabo venha se estabelecer na nossa nação. Diga: está repreendido. É nesse lugar, irmãos, onde há uma orquestração para que, por exemplo, leis a favor do aborto, derramamento de sangue e muitas outras como essa venham ser aceitas como lei na nossa nação. Então, os principados, eles empoderam malignamente os príncipes da terra para que os propósitos malignos se estabeleçam sob qualquer governo. Então entenda, eu quero que você possa começar a abrir os seus olhos e perceber que o que nós estamos vivenciando hoje na nossa nação é muito maior do que se imagina. Não se trata de um governo de direita e um governo de esquerda, mas se trata de luz e trevas. Se trata do estabelecimento daquilo que é a vontade de Deus ou aquilo que é uma imposição satânica. E aí você precisa entender juntamente comigo, a palavra de Deus diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga amém. E a nação cujo Deus é o Senhor não é uma nação que necessariamente é governado por alguém que é evangélico, mas é uma nação que é governada por alguém que atenta para os princípios da palavra e que tenha no seu coração o temor ao Senhor. Então, com isso, entenda, nós precisamos nos posicionar. E quando eu falo de posicionamento, eu falo de posicionamento da igreja. A igreja, ela precisa assumir o seu lugar, e nós precisamos nos posicionar nesse lugar de batalha, que é o segundo céu. Diga comigo: o segundo céu. Então vamos observar de uma forma bem prática o que é que a palavra de Deus nos ensina. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Eu quero ler esse texto com você. Daniel capítulo 10. A palavra diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Preste bem atenção nisso. Daniel entendeu a palavra. Diga comigo: entendeu a palavra. Declare ainda: e teve entendimento da visão. Queridos, esses são dias de discernimento. Nós precisamos entender a palavra, nós precisamos entender a visão, nós precisamos entender aquilo que os céus estão falando. E a palavra diz que Daniel, ele entendeu bem. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Queridos, aquele que entende a visão, aquele que entende a palavra, ele se posiciona. Diga amém. Então Daniel, diante da revelação que lhe foi dada e do entendimento da visão, Daniel assume um posicionamento. A Bíblia diz que pelas próximas 3 semanas Daniel jejuou. Diga comigo: jejuou. Entenda uma coisa,
só entra no lugar de humilhação, só entra no lugar de jejum, de lamento, aquele que entende a palavra, aquele que entende a visão. Porque aquele que não entende a visão, ele vai dizer: eu não consigo tirar uma refeição, eu não consigo me posicionar por um propósito maior. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele disse: eu fiquei de luto. Ele se posicionou e disse assim: olha, eu não comi comida saborosa. Ele se absteve de tudo aquilo que era saboroso. Eu não provei nem carne nem vinho. E ele também diz a palavra: e ele não tomou banho. Possa ser que esse jejum alguns queiram fazer seja mais fácil. Mas a palavra diz que ele não comeu e nem bebeu. Amém? No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de couro puro de ufaz na cintura. Irmãos, só tem visão do reino celeste aquele que se posiciona. Aquele que não se posiciona, ele não vai entender. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então aquele que não posiciona, aquele que não ora, aquele que não jejua, por que os céus vão se abrir para ele? Porque ele vai ver aquilo que só pelo Espírito é possível ver. Mas a Bíblia diz que enquanto ele está posicionado em luto, em jejum, em oração, buscando o Senhor e a sua face, ele viu, a palavra diz, um homem vestido de linho fino, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Olha o que diz o texto do verso 7: só eu, Daniel, tive a visão. Mais uma vez eu enfatizo: somente aquele que se posiciona tem a visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não conseguem discernir, não conseguem enxergar, não conseguem contemplar, mas ficaram com medo. Esses são dias de medo, irmãos. Medo da incerteza, medo do que está por vir. Tem muita gente desistindo da vida, tem muita gente tirando a própria vida por medo, pela incerteza. Mas aquele que se posiciona, os seus olhos se abrem. E quando os seus olhos se abrem, nós podemos ver aquilo que o Senhor está revelando. E a palavra diz assim: olha, eles fugiram, se esconderam, e eu fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Irmãos, aquilo que Daniel estava contemplando era como se fosse algo maior do que ele mesmo. E diante de tamanha revelação, diante dos seus olhos abertos, a Bíblia diz que ele vai desfalecendo. Eu caí palidamente, ele diz. O meu rosto se desfigurou, eu não tinha mais forças. É isso que diz a palavra aqui para nós. E no verso 10: e eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado,
esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, ou seja, posicione-se, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: não tenha medo. Declare outra vez, diga: não tenha medo. Agora perceba por que é que o anjo do Senhor está dizendo para ele: não tenha medo. Ele diz assim: olha, as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Por isso não tenha medo, Daniel. Pelo teu posicionamento, os céus ouviram a tua voz. Desde o primeiro dia que você começou a orar, os céus ouviram a sua voz, e eu fui enviado para lhe dizer tais palavras. Queridos, eu gosto da expressão quando a palavra diz que Daniel era um homem muito amado. E sabe, uma revelação que veio ao meu coração aqui, nesse exato momento, é que o fato de Daniel ser amado pelo Senhor não era porque o Senhor tinha uma queda por Daniel, irmãos. É porque o coração do Senhor queima por homens que se posicionam. Aqueles que se posicionam são amados pelos céus. E a palavra diz então que Daniel ouve a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor: foi por causa das suas palavras que eu vim, Daniel. Noutras palavras, o que o anjo está dizendo é: se você não ora, se você não posiciona, se você não jejua, os céus não se movimentam. Você está entendendo isso? Mas pelas tuas palavras eu recebi uma ordem. Pelas tuas palavras eu vim. Eu tenho um recado para trazer para você. Agora eu quero chamar a sua atenção. Mas assim, olha, mas no verso 13: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Quem é esse príncipe do reino da Pérsia, irmãos? Esse príncipe, ele é o principado. Não se trata de um governo na terra, mas é um governo celeste. Então ele diz: quando você começou a orar, a tua oração foi ouvida, a tua oração chegou ao terceiro céu, uma ordem me foi dada, eu vim para trazer essa palavra para você. Mas no caminho, o príncipe ou o principado da Pérsia, ele me impediu de que eu chegasse até você. Mas a palavra não para por aí, diz assim: olha, porém Miguel, diga comigo, Miguel, um dos príncipes mais importantes, diga comigo, um dos príncipes mais importantes, ele veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Querido, olha o que a palavra diz: agora eu vim para fazer que você entenda o que vai acontecer com o povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Não eram para os seus dias, talvez para esses dias. E o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que no segundo céu, a nossa oração, ela também é ouvida. A palavra diz então que uma emboscada foi preparada no segundo céu para reter a resposta que foi enviada pelo Senhor a Daniel. Então entenda o que é que a palavra de Deus ela está dizendo para nós. Houve uma batalha, diga comigo, houve uma batalha.
Agora entenda, enquanto a batalha ela acontece no segundo céu, querido, precisa haver um posicionamento na terra. Enquanto a batalha está sendo travada no segundo céu, no primeiro céu tem alguém que ora. Diga comigo, alguém que ora. Tem alguém que jejua. Diga, alguém que jejua. Tem alguém, irmão, que veste vestes de luto. E a palavra diz: por isso eu vim até você. Agora perceba que aqui diz a palavra do Senhor, que enquanto Daniel ora e um anjo vem trazer a resposta, e há uma interrupção no segundo céu, aí a Bíblia diz que o Senhor dá ordem para Miguel. Miguel é um dos príncipes. Diga comigo, um dos príncipes. Quando a palavra diz que ele é um dos príncipes, a palavra está dizendo que existem muitos outros, amém? E esses príncipes, eles estão a nosso serviço, diga amém. E a Bíblia diz que, dada a ordem do Senhor, Miguel veio batalhar contra o príncipe da Pérsia, para que a palavra pudesse então chegar a Daniel. Quando nós falamos de principados e potestades, logo vem à nossa mente os nossos inimigos, porque de fato eles existem. Mas entenda, o reino de Deus tem os seus príncipes, diga amém. E a Bíblia diz que o príncipe do reino do Senhor, ele veio para auxiliar Daniel. Agora deixa eu chamar a sua atenção aqui. Daniel já era um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel era alguém, irmãos, que orava pelo menos 3 vezes ao dia. Diga comigo, 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que quando Daniel todos os dias orava, pela manhã, pela tarde e também pela noite, a Bíblia diz que uma cocó foi armada para que quisessem fazer Daniel parar de orar. Você está me entendendo? Irmão, entenda uma coisa: todas as vezes que você não quiser orar, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: é cocó. Ele vai querer fazer você parar. Aí a Bíblia diz assim: olha, Daniel, se você não parar, vai para a cova dos leões. E aí o que é que Daniel faz, irmãos? A gente nem precisa de cova para parar de orar. Mas a Bíblia diz que Daniel já orava. Daniel já era um homem de oração. Mas aqui o nível é elevado. Perceba que aqui agora Daniel não é só mais um homem que ora, mas ele é um homem que ora e ele é um homem que jejua. E por isso ele tem os seus olhos abertos. Então olha, Daniel se propôs, além de orar, jejuar. Então Daniel, ele elevou o nível. Diga comigo, elevou o nível. Irmão, se nós não elevarmos o nível, nós vamos ficar para trás. O reino das trevas vai avançar. Mas nós precisamos nos posicionar. Você deve estar acompanhando. Eu quero que você entenda tudo que eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente. Nesses últimos dias, você sabe que a igreja evangélica brasileira, ela cresceu muito. Talvez ainda não tenhamos a compreensão, talvez não, certamente ainda não temos a compreensão de quem somos. Hoje pela manhã eu compartilhava com o Albani, quando nós fazíamos o nosso devocional, primeiro dia, que a palavra diz assim, que o novo rei que se levantou no Egito, ele disse assim: olha, esse povo que está entre nós, o povo de Israel, é mais numeroso, diga mais numeroso,
e mais forte do que nós. Agora eu pergunto para você, como é que um povo mais numeroso e mais forte é escravo de um povo menos numeroso e mais fraco? Você já parou para pensar nisso? Então perceba o que está acontecendo. Então olha, a igreja brasileira, ela cresceu muito, mas ela ainda não se deu conta da força que tem. E você percebe que um número muito menor tem ditado regras nessa nação que são contrárias àquilo que é a palavra de Deus, irmãos. E pode ficar certo que as próximas perseguições que virão serão contra a igreja. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos elevar o nível. O posicionamento no primeiro céu libera a resposta no terceiro céu, irmãos. Olha, parece que nós não entendemos as coisas como elas são. Nós estamos esperando que os céus façam algo por nós, quando na verdade a palavra diz para nós que nós precisamos manifestar na terra para que os céus então respondam. Porque é que a palavra diz que houve um barulho no céu e um anjo veio até Daniel? Porque Daniel se posicionou. Porque Daniel orou, ele disse: olha, quando você orou, no primeiro dia a oração foi ouvida e eu fui enviado, Daniel. Então a palavra está declarando para nós, irmãos, que quando nós nos posicionamos na terra, os céus ouvem e os céus respondem. Diga amém. Então olha, o jejum e a oração fazem com que os príncipes de Deus nos auxiliem na batalha que é travada no segundo céu. Nós não podemos ser ingênuos quanto aquilo que declara a palavra do Senhor acerca do cumprimento das Escrituras. Porque de fato as Escrituras elas se cumprirão, diga amém. Mas a palavra de Deus declara que há uma expectativa dos céus de que exista um povo na terra que queime, de que exista um povo na terra que tem o coração dos céus que aqui queima. E Daniel então se posiciona, irmãos. E a Bíblia diz que Miguel vem ao seu encontro. Daniel se colocou na brecha. A pergunta que eu e você precisamos fazer hoje é: será que você aceita ser aquele que vai se colocar na brecha? Será que de fato nós vamos nos colocar nessa brecha? Uma outra coisa que nós precisamos entender é a estratégia da batalha. Olha, a Bíblia diz para nós que existe uma linguagem que o diabo não entende. Porque olha, quando nós falamos numa linguagem que é conhecida, o diabo ele entende aquilo que ouve, que é dito pela nossa voz. Mas existe uma linguagem que ele não entende. E essa linguagem, declara a palavra do Senhor, é a oração em línguas. Diga comigo, oração em línguas. Então nós precisamos orar com entendimento, mas nós também precisamos orar em línguas, porque essa oração só o Senhor entende. Amém? Então, amados, a oração em línguas é um código espiritual que só o Senhor entende. E o diabo fica endemoniado porque ele não consegue entender. Quando você abre a sua boca e você começa a orar nessa linguagem celeste, o diabo não entende. Então esses são os dias de orar pela nação brasileira numa linguagem que só o Senhor entende. Diga amém. Você precisa se posicionar. Eu
preciso me posicionar, a igreja brasileira precisa se posicionar. Nós precisamos orar com entendimento, mas também orar com o Espírito. Então a primeira coisa que você precisa compreender é: quando você ora, a sua oração é ouvida. Diga amém. Pastor, mas por que parece que a resposta não chega? Diga: é porque há uma batalha. E você precisa continuar perseverando. Você precisa continuar posicionado. Você precisa continuar orando. Porque sabe o que é que vai acontecer? A palavra diz: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E então, amados, eles virão. E eles nos auxiliarão e nós prevaleceremos. Então, olha, pode parecer, como a pastora falou, que nós somos pequenos e insignificantes. Talvez alguém possa até querer dizer assim: vocês não acham que é muita prepotência achar que no alto do bigode, no nordeste do Brasil, na cidade de Paulista, vocês vão fazer algum barulho no céu? A Bíblia diz que um homem se posicionou. E quando esse um homem se posicionou, irmão, houve uma guerra de principado. E aí os céus dizem: Daniel, você é muito amado. Você entendeu? Amados irmãos, os céus querem outra vez encontrar na terra amados e amadas do Senhor. Alguém que se posicione a tal ponto que o Senhor começa a liberar príncipes celestiais para vir em nosso auxílio. E aí, para alegrar o seu coração, deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus, ela fala sobre muitas batalhas no reino espiritual. Anjos de Deus com anjos do diabo. Diga amém. Mas ela não fala de nenhuma batalha que os anjos de Deus perderam para os anjos do diabo. Eles sempre foram vitoriosos. Agora, pega a visão. Os anjos de Deus são anjos ministradores. Eles precisam de uma movimentação na terra para que eles possam vir com ordem dada pelo Senhor. Então, quando você se movimenta, quando você se posiciona, amados irmãos, os céus começam a se movimentar. Então, esses próximos 40 dias, irmãos, vão ser 40 dias de muito barulho no segundo céu. Amém? E vão ser dias onde a igreja do Senhor, ela vai prevalecer na terra. Amém? E aí deixa eu dizer para você, não se trata de um homem ocupando o lugar mais importante dessa nação, mas se trata do povo de Deus que se posiciona para que essa nação venha a ser chamada pelo nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos nos posicionar. Então eu quero convidar você nessa hora a se colocar de pé no nome de Jesus. Se você ainda não entrou, irmão, no jejum, já começa a se preparar a partir de agora. Tire uma refeição, tire 2 refeições, tire 3 refeições. Eu não sei qual a direção, mas uma coisa eu sei: você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Amém?
Nós vamos começar